E ela é amiga minha. A sua aposentou um pouco do dublador do Renan Alonso, do Mori, do Rick and Morty. Você fez, né? Coisa com o Renan, não fez? Ele é dublador, ele também, igual eu, assim, começou a... Com o Renan eu não dublei nada, mas ele eu já fiz no workshop dele. Então eu lembro que você falou que fez dele, do... Sim, quando ele foi na Colab. Da Colab, é verdade. Eu lembro. Você também é nosso colega de trabalho, né? Bom, Você também é colega de trabalho nosso. assim, comecei recentemente. Faz pouco tempo que o DRT saiu eu já dublei umas coisas, mas eu sou level 1. Ah, sim. Umas cenas. Caramba. E só para registrar, André, prazer, Eduardo. Eu gostaria de fazer um convite, depois com calma, para a gente fazer uma live especial. Já estou organizando também com a Bia, a gente pode fazer uma live também. A gente finge que fez a game. Sim, manda um salve. Que às vezes eu esqueço. Eu sei, eu Quando eu entendo. falar, a gente conversou no negócio aqui, eu vou lembrar na hora. Aí a gente conversa. Eu acho que é pra fazer um Perfeito, perfeito. Mas eu faço assim que eu chegar. A gente faz o convite, deixa já tudo organizado. Quando eu Que chegar, eu tenho tem uma outra que organizar, né? Porque eu tenho que dividir meu tempo entre fazer as lives, estudar com o projeto que eu estou envolvido, que é o Castelo Aurora, que é um filme e série. Estou trabalhando nesse projeto já há muito tempo. Não, beleza. Não, manda lá, fala lá os seus horários. Então, agora eu estou mais tranquilo em flexibilidade de horário. Então, se você quiser me passar os seus horários, a gente vê se bate. Aí a gente vai. Perfeito. Live no Instagram, né? É no YouTube que eu faço. No YouTube, tá. Aí você me fala que você, qual plataforma que você usa, essas coisas. Como eu gosto de dizer, a lá moda antiga, né? Que Instagram é meio complicado pra mim ainda, né? Pra poder fazer live, mas nada impede. Aí você me fala certinho como você faz. Tem que fazer, você tem que baixar algum aplicativo. Ah, não, é bem simplesinho. Mas acho que, por exemplo, a Yuno, ela foi a minha primeira entrevistada, alguns anos atrás. A Yuno? Incrível que pareça. Que o Edu tá falando que a Yuno foi a primeira entrevistada dele. É mesmo? Foi a primeira. Na época que era cosplayer, se não me engano, foi no Parque Ibirapuera. Foi no meu aniversário. A gente fez tipo um piquenique lá. Exatamente. Já vai fazer quantos anos? 10 anos de canal. 10 anos? 10 anos de canal. E eu vou celebrar 2 anos, esse ano e o ano que vem. Fazer um, Eu já sou cosplayer há 15. digamos assim, é porque o meu canal, eu comecei justamente na virada do ano. 2 dias antes da virada do ano. Justamente por causa de uma defesa de TCC. Olha só. Eu sou pós-graduado em trilha sonora, especialista em trilha sonora. Sonora de filmes. Exatamente, eu escrevo, componho também analiso com trilha sonora. Meu canal começou assim, fazendo e falando sobre o meu TCC, defendendo o meu trabalho, publicamente. Né? Era uma defesa. Você é especializado em trilha sonora, tradução, dublagem, teatro. Caraca, Elma. Só falta chegar a nível doutorado, né? Mas isso aí mais pra frente, não agora, que é muito dinheiro e muito investimento para poder fazer isso. Deixa eu só terminar de contar a história pra ela. Então, assim, ela tá me perguntando sobre rivalidade entre mulheres na dublagem. Aí eu já virei pra ela e falei assim, não entra nessa noia. Eu explico por quê. Vou externalizar. Posso? Pode. Eu tinha uma professora formada na USP, na EAD. Ela se achava e ela parecia, pra mim, naquele meu momento, tá? Eu contei já minha história umas 300 vezes, então todo mundo já conhece aqui, mas vou contar rapidinho pra vocês. A minha formação em dublagem era num estúdio muito underground, era um estúdio bem ruim, que até hoje não pode falar que teve gente que era de lá. Era um estúdio pequeno, muito mal falado, pagava muito abaixo, mas lá foi onde eu aprendi tudo. E lá foi onde eu tive a oportunidade de treinar propriamente. E nesse estúdio tinha essa diretora que, assim, eu, modéstia à parte, já era uma boa aluna. Mas eu tinha a professora ainda com uma referência muito inacessível. Então ela me ajudou muito, ela me ajudou a ter os primeiros papéis, só que ela tinha um desequilíbrio dela, que um monte de atores também tem. Né? Assim, era uma mulher muito talentosa, mas muito doidona. Devia ter alguma questão. E ela deixava o estúdio todo desequilibrado. Todo mundo sabia que ela era uma mulher perigosa, difícil.
E ela projetava muito no outro as questões dela. Ela não entendia que ela não era mais chamada para mais papéis, primeiro porque ela podia ser excelente no teatro, mas ela não era. Se eu olhar o resultado final dela em dublagem, eu como aluna já estava rivalizando. Ela não era tão boa quanto ela achava que era. Mas ela, no ego dela, não entendia isso. Qualquer coisa que você questionava para ela era assim. Não porque eu fiz a USP, eu fiz EAD, eu sou ótima, estou com uma peça do Beckett, não sei o que, legal, mas dublagem é outra linguagem. E ela não entendia isso, ela usava o diploma de USP dela para justificar qualquer coisa. Se ela tomasse uma multa na CET, não, porque eu sou formada pela outra, o que tem a ver, minha filha? Era esse grau de loucurinha que ela tinha. Bom, o que aconteceu? Eu realmente cresci nesse estúdio e chegou uma hora que eu substituí a mulher. Não fiz por mal, não puxei tapete, mas assim, o dono dava a mesma tarefa para mim, eu executava e o trabalho acontecia. Ele dava a mesma tarefa para a mulher, ela enlouquecia todo mundo dentro do estúdio, parava a produção, mandava o chefe parar para conversar, para fazer terapia, o trabalho não acontecia, o filme começava bom, depois ficava... Era um reflexo do estado emocional dela. E ela nunca teve sabedoria para entender essa situação. E esse era o discurso número 1 dela. De como é difícil, as mulheres não se ajudam. Hoje, ela pediu perdão para mim. Eu vou nas pedras dos estúdios, mas ela ainda não está incrível na cabeça, tá? Tanto que eu até já presenciei, tipo, fulana vai chegar hoje, a galera. Assim, todo mundo sabe que é uma pessoa que mora em Nárnia. E você olha as pedras de dublagem direto, gente, não estou me exibindo, estou contando uma história real. Tá lá, protagonista, Beatriz, fulaninha de tal, ponta e apoio, vozerilta. Ela não conseguiu transcender até hoje para papéis melhores, não porque é mulher. Mulher eu tô lá, olha, também não sou mulher. Mas é por conta do comportamento. Você entendeu? Então, esse é um discurso que de tempos em tempos volta. Yuna, você é ultra talentosa, não se deixa cair nisso. Não, então, mas não é por uma questão de assim falar, mas é por questões de experiências mesmo. Não que, tipo, as mulheres não se apoiam, não se apoiem. Apoia, porque você é mulher e você é uma professora, você apoia. Só que eu estava falando, diante do mercado assim, é muito mais fácil você conseguir falar, conseguir mandar para o portfólio para um homem do que para uma mulher. Isso é verdade. Eu posso contar o quanto de mulheres que eu cheguei para conversar e a pessoa, nossa, não, mas vamos aqui ver, você fez, vamos conversar. E a quantidade de homem que parou para falar, não, nossa, você fez? E aí, como que foi? Como que foi o seu processo? Porque essa mulher, ela estaria rivalizando com você. Ela também é uma pessoa que trabalha no estúdio, como secretária. Não acho que é rivalizando, mas de dar importância às coisas. Porque eu não sei, não é que eu acho que as mulheres rivalizem, mas é por conta das experiências. Porque eu não acho possível eu conversar com 10 homens assim da dublagem, diretores, outro ali no meio, e 8 me darem atenção, e eu falar com 10 e nenhuma. Entendi. Entendeu? Não, é isso que eu comecei a achar estranho. Ok. Pra mim, olha como é o oposto. Quem fez a minha carreira com você foi a Marcia Nunes. Então. Por isso que eu levei pra você pra conversar, porque E eu nossa, fiz a gente dessa resposta que era o TCC. a Bia tá inserida há muito mais tempo. Será que isso é uma coisa que tá começando de agora? Ou sempre existiu ali? Ou será que eu tô ficando meio lelé com o pessoal? É coisa da minha imaginação isso daí. Isso já é uma palestra. Isso já é uma palestra. Bom, antes de ontem eu estava numa palestra com o Mauro Ramos, vocês devem conhecer. E foi muito legal, porque não precisamos chegar nesse ponto de homem, mulher, nada disso. Mas antes disso, eu acho que o André é um bom exemplo. O André não sei lá, oi? Bom dia! Não, isso não é exemplo de nada, não. Era um exemplo de... O tema era como um jovem talento adentrar no mercado de dublagem hoje. E ele chegou nessa conclusão, eu chego nessa conclusão, eu falo muito que não, cola em mim que vai dar certo, que eu vou te colocar. Gente, eu não tenho tempo nem para fazer as minhas escalas, quanto mais ajudar mais pessoas. Eu fiz um projeto com o Martim, que eu fiz dele assim, o meu teste, muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. A pessoa que mais encaminhou foi o Samuel. Tem vários alunos que eu fui assim, a Yuna, eu tô devendo uma atenção absurda para ela, ela é brilhante. E ela começou a fazer o óbvio, que
eu poderia ter feito pra ela. Ela mesma é esperta pra caramba, né? Ela se colocou em contato com as pessoas certas, mas é claro que eu poderia ter facilitado esse caminho também. Mas eu juro, gente, eu tenho muito boas intenções e eu quero tentar facilitar ao máximo para os meus alunos. É claro que eu me foquei muito em 2, isso é verdade. Porém, aí eu mesmo, a gente já vai fazer um comercial hoje, um negócio menor, um projeto, né? Vamos fazer. Ela já fez as outras coisas do budismo, o Gustavo já fez as outras coisas do budismo. O André ainda não coloquei nenhum projeto do budismo, né? Ainda não. De vocês lá, Porque né? assim, é o único cliente que eu tenho. Mas um dia que eu for, quando eu tiver um estúdio, eu quero ter um estúdio no formato daquele horrorosão lá, só que sem ser horroroso, pagando as pessoas. Qual que é a ideia que eu gostaria de ter? Exatamente como era lá. Um estúdio pequeno, com clientes pequenos, onde você consegue treinar uma equipe jovem até a exaustão, até ficarem maravilhosos. E aí sim, aquilo tem que ser um celeiro de jovens talentos para você ter tentativa e erro. Eu já era uma aluna brilhante, desculpa, modéstia às favas. Eu pego coisa que eu fazia, eu quero gritar. Então a gente tem uma curva de aprendizado que é para errar muitos anos até ficar Todo bom. mundo que evolui tem isso aí. Você pega o primeiro projeto, você E você pega e fala, não, porque eu vou fazer esse negócio aqui, ali não vai dar daquele jeito, eu vou fazer daquele outro jeito, e tem isso. E também tem uma coisa, né, Bia? Você fala, mas eu queria ajudar muito mais. Pra mim, você já me ajudou muito, você mostrou o caminho ali, você mostrou, olha, ali, ó. Mas eu poderia fazer os telefonemas. Podia mais. Alô, galerinha que gosta de dublagem de animes, de games, de filmes. E muito mais! Vamos ter aqui uma roda de conversa. Você que gosta de dublagem, você que está estudando para ser dublador, você que quer ser dublador, E quer a dublagem viva, porque esse momento eu não faço dublagem, mas todo mundo quer a dublagem humana, não é mesmo? Então, vamos tirar essas e muitas dúvidas. Começando agora oficialmente, aqui ao meu lado, Hilton Martins, que está realmente maravilhosa, uma salva de palmas. Representando os dubladores que estão há menos tempo, mas não com menos talento. E o já contou aí campanhas publicitárias, falou com a Sutreia de renome há mais de 10 anos. Foi minha aluna de dublagem, tem uma voz incrível, super adaptada para anime. E muito em breve vocês verão o talento dela em produções muito grandes. André Colosso, uma salva de palmas. Eu conheço o André do ano passado, por causa das tatuagens de Galvor, que é um jogo que eu dublei. Fizemos amizade por uma ponte do nosso outro amigo Martim. E fui no aniversário dele ano passado, estamos nos encontrando. E quero saber do André como é que é a carreira de dublagem dele, se ele está conseguindo se posicionar no mercado. Então hoje a gente vai fazer entre dubladores mais tradicionais, que no caso eu, e a Cris Mendelli, para quem não sabe, dubla a Freya de Galvor. Estou no mercado há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, e a gente vai fazer um diálogo sobre como está o mercado hoje, como está o mercado para quem está começando, as perspectivas de futuro, os desafios e muito mais. O barulho é grande, mas a vontade de vencer a vida é maior. Então eu vou começar fazendo perguntas para o André. Você? O pessoal está mais interessado em fazer as comprinhas, não tem problema nenhum, mas por favor, senhor, sempre conosco, fique à vontade. Pode sentar conosco também. A ideia é que vocês se sentem. Aliás, eu vou começar, antes do André, eu vou perguntar rapidinho para todo mundo que está aqui, nome, idade e a dublagem que mais gosta. Então vamos lá. Começando pelo André mesmo. Nome, idade e dublagem que mais marcou a sua vida. Oi, gente, tudo bem? Sou o André Boas, como ele falou, eu tenho 27 anos e a minha dublagem favorita agora é Beyblade, porque estou fazendo Beyblade graças ao meu amigo ali, que o canal dele é sobre Beyblade, melhor do Brasil, e também é dublador, está começando igual a ele. Muito bem, então vamos para ele. Já vou pular a música e depois já volto. Nome, idade e qual a dublagem que mais marcou a sua vida? Eu sou André Saibos, eu tenho 30 anos, eu comecei a ser autista e a dublagem que marcou minha vida foi a dublagem de Grand Chase em 2006. Foi um dos primeiros jogos de luta a serem dublados no Brasil e foi uma limitação muito grande por causa que a Virginia estava acostumada com aquele jogo online de ter as bolas aqui do Brasil, um dos jogos que eu mais joguei até o fechamento do servidor. Você dubla
Eu já dublei em 3 episódios, eu tive 17 a 40, eu já fiz algumas poucas. Eu também já tive em 2 episódios, tive lá com o Thier, também o segundo e o último episódio de Cat's Eye do Amazon Prime. Agora a gente tem que utilizar a projeção de voz, porque agora o som da caixa ali sumiu, então minha carreira ainda está no princípio. Deus abençoe que a gente consiga mais escalas. Incrível! Amanda Escala! Aê! Aê, Amanda! A caixa voltou quando acabou o som. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí, breve. Não é porque a gente é dublador que depende de 100% do microfone. Afinal, somos atores de palco. Aê! Nome e dublagem mais marcante. Manfani e a mais marcante foi a Excelente! E ela já está microfonada, hein, Uno? Oi! Ai, gente, eu sou Uno Martins. Eu sou uma dubladora, eu sou um bebê ainda na dublagem, filha da Beatriz. Ela é. Filha de dublagem. E o meu neto é o Luquinha. Isso mesmo, o bebê nasceu ali no processo que eu tava me formando, ó, loucura. Mas enfim, sou uma dubladora iniciante do ramo. Já fiz alguns trabalhinhos ali, algumas pontas, algumas coisas que a gente vai falar melhor depois. E a minha dublagem favorita é a dublagem do Samurai Card Captor. Eu imagino que é uma coisa favorita. E ela fez uma fã-dublagem, né? Fã no sentido de que foi feito durante o processo do curso, não era uma dublagem profissional. Excelente, tá lá no Instagram para quem quiser conferir. Nome e idade, dublagem preferida. Meu nome é Leandro, tenho 27 anos. E eu sou dublador, sou dublador de jogo, e minha dublagem preferida, eu acho que é a voz de Ju. Eu gosto da voz. Pessoa idosa, alguém me esclarece. O que é a voz de Ju? No irmão do Joel. Ah, tá. Ok. É aquela. E aí, além de dublagem, é a voz original. Então, foi um excelente relembrar muito importante. Senhor? João, tenho 24. Eu tenho duas dublagens que marcam muito, que não perto minha do Grande, especialmente a do Charles Emmanuel, que fez o Vegas. E também a dublagem de Mulan, da Disney. Não sei de um show. Uau, nem lembrava dessa. Muito bom, muito bom. Senhorita. Eu já fiz um trabalho para a faculdade comparando as versões originais editadas e dubladas. Fala de novo o nome do projeto. Rasmin Hotel. Muito bom, depois vamos ver o pessoal. Minha mãe, outro figurinha carimbada aqui dos eventos, das produções nacionais, do meu curso de dublagem. Todo mundo fica tudo, viu, gente? Vocês não reparam isso, né? Minha mãe, nome, idade e dublagem mais marcante da sua vida. Olha, prazer a todos, Eduardo Alemanha, 34 anos, canal Alemanha Studios. Olha, eu não vou dizer que foi uma dublagem marcante, mas sim uma participação que eu tinha feito na produção independente. Estou fazendo, além disso, estou fazendo essa Aurora, que é um projeto independente, um filme, também uma série que eu estou trabalhando. Fora também, recentemente, eu fiz uma primeira participação, eu fui convidado pela BBC Studios para fazer uma upgrade. Eu fiz o protagonista desse projeto. Muito bom. Olha, a pergunta não era essa, tá? Você passou o portfólio da sua vida, achei muito interessante. Eu quero saber como fã, você, assim, pequeno, foi assistindo, quem marcou a sua infância, a sua vida como telespectador. Agora, como telespectador, eu vou ser sincero, tem tantos projetos incríveis, mas Dá pra escolher um, né? é muito difícil. Mas marcou, eu estou nos anos 90, fazia obviamente, era da Rede Manchete, você que assistiu, vai. Esquadrão Spectre, por exemplo. Pronto, já escolhemos. Uma salva de palmas. Por último, mas não menos importante, o amorzinho da minha vida, Gustavo maravilhoso, uma salva de palmas. Eu não sou uma das suas Não, você é meu amor da minha vida, mas você pode me chamar de senhor que foi isso hoje. Ah, é verdade. Vem cá, vem cá. Desculpa, amorzinho. Senhor Coisa. Com você, senhor Coisa, diga idade e dublagem na qual sua vida.
Eu estou na Terra há mais de milhares de anos. Eu não consigo contar, senão teria que ter infinitos dedos. Eu gosto da dublagem desde que criar uma rádio e depois a televisão. Muito bem, o senhor é um senhor de idade, então, é isso? Muito bem, uma salva de palmas para o senhor Gordo. A ideia é essa, A nossa nova amiga aqui, por favor, pode falar o seu nome. Agora, qual a sua vida? Isso bem? Eu amo o seu nome. Eu gosto muito da dublagem. Excelente exemplo. Pessoal, estamos aqui com vocês querem falar de novo? Não vou atrapalhar. Se eles quiserem ver a dublagem depois, estamos aqui. É isso, vou devolver aqui para o nosso cameraman do dia. Eu geralmente sou a cameraman dele. Eu geralmente sou a camerawoman dele. E a gente vai trocando. Se tiver microfone, vai com microfone. Se tiver sem, vai sem. Olá pessoal, bem-vindos. Quem quiser ver a palestra está começando agora. Podem se ajeitar. Palestra de dublagem com Beatriz Lemberg, dubladora da Freya de God of War. É isso aí. André, dublador da Robin de Beyblade. E eu e o Anderson tem na dublagem aqui. Quem quiser saber como que faz pra chegar até lá e como se aqui participando. Muito bem. E por último aqui, só finalizando a minha parte do Google, como foi falado, né? A pessoa Beatriz tem 40 anos e a minha dublagem favorita como espectadora foi Freakazoid pelo Greg Fries. Então vamos começar com a nossa rodada, vai ser um diálogo. Como foi falado, vou falar muito rápido dos trabalhos que eu desenvolvi. Como eu mencionei, tenho 40 anos já, vou fazer esse ano, gente. Eu tô chorando assim, eu tô bem feliz. Eu adoro ser velha, os cabelos brancos, é isso aí. Ainda sou noiva do novinho, eu tenho mais feliz ainda, né? Mas beleza. Brincadeiras à parte, a minha carreira começou no teatro amador, com peças como Jesus Cristo Superstar, Violinista no Telhado, sempre fiz muitos musicais. E eu indico os meus alunos sempre procurarem escolas que tinham TNT, mas que também têm essa formação musical o mais completa possível. Até o Castelo Aurora também, que é onde está na produção. Então, sempre, tudo que você puder fazer de forma completa, porque o musical ele te dá a afinação, a projeção vocal e muitas vezes a questão também do texto, né, obviamente, de teatro, o corpo e inclusive a dança. Então, tem que ser falado em teatro musical, você fala de forma muito mais completa. Além do que, quando eu estava me preparando para a dublagem, vou reforçar o convite, galera, pode entrar, não tenho, até vir um pouco mais para cá, para o pessoal entender que pode entrar, por favor, vai ser um prazer. Vamos abrir espaço para a galera que está chegando. Quando eu comecei, eu não sabia que eu ia virar dubladora, tá, gente? Eu gostava muito de dublagem, do universo da dublagem, mas eu não achava que eu ia virar dubladora. Obrigada. E realmente, querem vir pra cá? Acho que fica até mais importante. Essa experiência em teatro musical, ela treina o ouvido do dublador, porque dublar é um tipo de música, para pra pensar, né? Você tem o tom de cada personagem, o timbre vocal, a projeção, não deixa de ser uma música, a dublagem não deixa de ser a sua própria musicalidade. O tempo foi passando, eu conheci um estúdio muito pequenininho, onde eu fiquei lá 3 anos, e lá era um sufoco, era um estúdio muito ruim, mas pagava muito mal, mas eu tinha a oportunidade de trabalhar muito. E falavam que quem dublava lá nunca mais ia poder dublar no mercado de verdade. E eu aceitei esse desafio, coloquei na minha cabeça que eu nunca ia dublar, nunca ia entrar no mundo da porta da frente, digamos assim, da dublagem. Então eu levei aquela experiência muito a sério. Eu estava trabalhando com a minha família, eu tinha detestado a experiência, então tinha que provar para a minha família que a vida de atriz ia valer a pena, né? Então eu dei tudo de mim naquele trabalho, aprendi muito, mas quase enlouqueci. Eu brinquei com os cabelos brancos, mas realmente eu comecei a ter cabelo branco com 22 anos trabalhando lá, porque toda a força do estúdio estava sobre as minhas costas. E até lá em cima deu um exemplo de
uma professora que se envaideceu, achou que eu tinha roubado o trabalho dela, porque logo, de bate pronto, o estúdio me contratou, ela acabou ficando sem trabalho, mas foi mal entendido, não foi maldade, nada disso. Esse é um dos meus casos. O tempo foi passando, eu parei de dublar um tempo, voltei a trabalhar com a minha família, voltei a dublar por meio do curso da Márcia Gomes, que ela foi uma grande dubladora. Alguém que já assistiu os Flintstones? Ela era a Wilma dos Flintstones, ela foi a voz do Gato Félix e ela foi considerada a primeira dama da dublagem, porque ela colocou muita gente boa pela porta da frente. Quando ela me conheceu, eu já estava pronta, eu já tinha esse know-how, porque eu tinha treinado muito naquele estúdio menor. E a nossa parceria foi muito forte, porque ela realmente me abraçou como uma filha e me colocou realmente em estúdios. Aí vieram os videogames, eu sempre dublei muito videogame. O primeiro que eu fiz foi o Forza Horizon, alguém jogou Forza Horizon? Eu faço a voz da Alice, que é uma personagem que conversa com você o tempo todo. Depois veio a franquia Tomb Raider, onde eu fiz uma vilã chamada Anna, um jogo chamado Tomb Raider Rise of Tomb Raider. E aí eu também já tinha feito Lego Marvel Super Heroes, fiz a Viúva Negra, fiz a Capitã Marvel, muito obrigada, amor. E tinha feito várias outras produções menores, muitas novelas mexicanas, muitas novelas turcas que não passam no Brasil. E pra mim já estava ótimo, até que realmente veio a minha grande oportunidade em dublagem, que foi também por meio do videogame, num estúdio também pequeno de videogame, que teve ali sua primeira grande oportunidade, que foi um jogo que talvez todos vocês conheçam, chamado God of War. A Freya me abriu todas as portas, mais ainda do que a Márcia Gomes, porque eu já estava na dublagem há mais de 10 anos e ninguém me conhecia. Eu me sentia muito mal. Eu já tinha dirigido, eu já tinha feito coisas importantes e era como se eu estivesse sempre começando. Eventualmente, numa entrevista ou uma roda de conversa, era sempre assim que me apresentavam. Estamos aqui com ela, que é um destaque, que como diz assim, uma pessoa que está chegando agora. Eu odiava ser apresentada assim, porque eu já tinha 15 anos de teatro, 10 de dublagem, e aquela brincadeira estava me cansando. Então foi só com a Freya que eu comecei a ser vista realmente como uma pessoa do mercado já oficial. O tempo passou, eu fui chamada para Polônia, pela Amazon, que é uma empresa que todo mundo conhece, para fazer inicialmente o projeto Alexa. Sim, eu quase fui a voz da Alexa do Brasil. Foram 2 anos de projeto, eu perdi a voz, aconteceram altos e baixos, morei na Europa 2 meses e no fim não fui escolhida. Eu fiz semifinalista, mas não fui finalista. Fiquei muito deprimida e aí veio algo que nos abalou a todos, né? A pandemia. Nesse momento eu estava deprimida por causa da pandemia e deprimida porque eu não tinha conseguido o papel da Alexa que eles prometeram que ia ser pra mim, no fim deu errado, eu estava toda bagunçada. E as pessoas já estavam me pedindo um curso online, que na época da pandemia já era moda. E eu não tinha autoconfiança, eu achava que eu não era boa o suficiente. Na época, quem estava fazendo curso online era o Wendel, que faz a voz do Bob Esponja, a Mabel, que faz a voz da Minnie. Falei, gente, quem sou eu na fila do pão? Mas os meus ex-alunos da época daquele primeiro estúdio me incentivaram e falaram, Bia, você é uma excelente professora, você tem um papel de grande destaque nos videogames. Lance o seu curso que vai ser sucesso. E hoje estou aqui 7 turmas depois. Como eu mencionei, alguns de vocês inclusive fizeram parte dessa história. E hoje inauguro uma nova etapa, que é o curso de oratória, porque eu percebi até que muitos de vocês têm muito medo de falar em microfone, ao vivo. Atendo muito universitários que também têm vergonha de fazer o TCC, fazer a banca. Então, indo agora para essa nova etapa, e até o final do ano também lançando meu primeiro livro, pessoal. Então, eu agradeço a todos vocês da comunidade Otaku, que foi de evento em evento, a cada lançamento de curso, que eu fui curando as minhas feridinhas aqui do coração e me reposicionei no mercado da dublagem, que estava até pouco tempo também em decadência, por conta de várias ações que a gente vai conversar aqui, a IA, greve dos roteiristas. A dublagem ela é como uma bola de basquete, cada hora está em cima, embaixo, mas a gente sempre vence. E depois de toda essa fase, que eu juro que eu vou parar de falar e vou passar a bola para o André, depois de toda essa história, finalizo
de dublagem está mais cheia do que nunca. A dublagem se reorganizou realmente para quem está mais ativo no mercado. E também tive mais recentemente a Freya 2, né, que eu vou chamar, que foi o Ragnarok, eu vou chamar novamente pro papel. E alguns de vocês devem conhecer a Mãe Miranda de Resident Evil também. Então foram muitos personagens ao longo desses mais de 10, últimos 10 anos. Muitos cursos e agora indo para essa nova faceta que é o curso de oratória para tirar a timidez do otaku brasileiro, da minha plateísta. E vou fazer uma mini entrevista agora com o André Colosio, que já é meu amigo, mas está aqui do meu lado e eu quero saber. André, conta a sua mini biografia, como está sendo esse começo na dublagem. Eu sempre te encontrava principalmente na BKS, que é um estúdio que não é muito fácil de entrar. Eu me admirava muito que ele tivesse também conseguido esse espaço. Eu sei que ele teve aula, pode entrar, gente, vem aqui. Ele teve aula com a minha amiga Raquel Marinho. Conta, André, como é que está sendo esse seu início de jornada? Então, eu sempre gostei de dublagem, mas eu tinha muito medo de fazer teatro, de se expor, de dar a cara para um monte de gente, e isso me envergonhava muito. Só que quando eu fui fazer cinema em 3D, na Melissa, eu tive faculdade. Queria entrar no cinema, mas ficar atrás das câmeras e não de frente delas. O Tim técnico estudava muito comigo. E eu comentei com ele muito por cima, depois do voador, e ele falou, eu sou técnico, e me levou pra cinema, personagem de cinema. E lá eu conheci a Raquel Marinho, ela tava lá e eu comentei por cima, eu levei uns desenhos que eles ganhavam na época, ela fotografou e me perguntou, mas por que você tá assistindo a dublagem? Eu falei, porque eu não tenho eu acho que eu falo mal, eu sei, impor, assim, falar na frente de gente. Aí quando ela falou que se meu medo acostumar que meu sonho e você tá morrendo, acabou pra você então. Isso me tocou. E eu comecei a fazer teatro, fiz dublagem, fazia estágio. Na época, né, que tinha estágio, que agora não existe mais estágio. Eu fiz estágio por uns 3 anos de dublagem. Aí eu comecei a frequentar Vox Mundi, a Unidub, TV Group, e comecei. Hoje, esse ano, em novembro, faz 7 anos que eu tô na profissão. E o meu primeiro protagonista desse ano, do Beyblade, então, que é o Robin da nova geração. Estou dublando ele, graças ao meu amigo ali, o Cypress, que me ajuda a saber mais do universo do Beyblade, de tudo que está acontecendo. Eu acabei apaixonando muito de novo por esse universo. Então vai na caminhada. Fui eu? Você? Eu microfone. Então vou ligar aqui. Liga. Então, gente, boa tarde. De todo mundo aqui, eu sou o bebê, tá? Não tenho grandes histórias ainda na dublagem pra contar pra vocês, mas eu sou aquela parte da dublagem que é do povão, que tá vindo lá da sua dublagem, lá das telas remotas, onde não tem curso de teatro, onde não tem nada e a gente tá ali na mão. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ela tá falando aqui, né, como quem tivesse chegado agora. E você está, realmente, você é uma dubladora em informação, mas eu fui professora dela, sempre eu vou dar um destaque. Ela é uma enciclopédia de anime, ela é uma enciclopédia, então a gente tem uma aula específica de anime, ela que controla nesse dia, que a Yuna é uma referência em cosplay no Brasil há mais de 10 anos. Eu já estive em evento com ela, assim, de realmente todo mundo parar para tirar foto, criança pequena, ela tem uma legião de fãs, então a gente aceita muito o trabalho dela. Na dublagem de fato, ela está dando os primeiros passos, porém, um resultado incrível. Ela não usa Sakura como ninguém. Então fiquem de olho, porque muito breve, já fez pequenos trabalhos, inclusive com clientes nossos, né, clientes da minha agência. Então, muito em breve, a Yuzo vai estar brilhando nos palcos também, já fez a peça da Yuzo. Então, muito em breve vocês verão. Então, eu tinha que fazer esse adendo. Você começou muito em Bruno, porque é assim, né, minha filha? Vamos lá, pode continuar. Olha só, ela vai colocar a cara no sol. Mas enfim, gente, como a Bia falou, né, eu já tenho alguma influência ali no Benfica, porque eu sou cosplayer há 12 anos. Então, assim, dentro do cosplay ali, já foram vários rolês, né, já participei de competição, atualmente eu participo de júri, organizo eventos também lá na minha cidade, também alguns outros eventos, então essa parte aí do cosplay, né, eu já
tenho um portfólio ali bem bacana tá no meu Instagram. Referente à dublagem, eu sempre achei a dublagem muito legal, porque eu sou daquela época ali, Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, TV Manchete, aquela coisa ali, eu sempre gostei muito de animes, mas só em 2015 foi muito engraçado essa questão da dublagem, porque alguns dias antes um amigo falou, olha, tem um grupinho de fã dublagem, você não quer ir fazer minha raiz, porque assim, eu não vou falar, você tem muito particular, sua voz é bem intuitiva, assim, mas ok. Um dia, no terminal de ônibus, eu fiz informação para um daqueles moços que ficam ali, que dão informação sobre o ônibus, e moça, você não é, você não faz voz daqueles desenhos, não, eu falei assim, não. Ele, nossa, porque sua voz é muito de desenho animado. Eu falei, ainda tive a oportunidade de fazer a Vandame ali, né, com um sobrinho. Eu falei, vamos fazer. Comprei um microfone bem simplesinho para conectar no computador, para conseguir fazer. Eu lembro que na época a gente dublou 3 episódios do Mirai Nikki, não tinha dublagem brasileira, tudo em japonês. E a gente fez os 3 episódios, só que depois ficou resolvendo. Hoje já tem só um trechinho bem pequenininho que eu até trouxe para mostrar, só que a gente teria que ver aqui depois no notebook, né? Se vocês quiserem ver, a gente dá um jeito, né? Porque a gente trouxe nossos portfólios, mas aí começou essa coisa de, nossa, a minha voz dá pra fazer isso? Tipo, como assim? Eu posso dar voz pro personagem, tipo, quando você pega ali pronto na tela, é outra coisa, é uma magia assim, muito bacana. Só que em 2015, eu tinha que, o que? O CLT, né? Eu tinha que escolher entre ter um trabalho ou teatro. A gente sabe que o teatro é ali, ó, exige muito, treino, ensaio pra peça, e quando você chega perto de estreia, é ensaio o dia inteiro. Então, naquele momento, era algo que eu tive que deixar ali um pouquinho, né? Meu projeto chegou assim em 2020, eu já tinha até meio que deixado de lado, assim, de correr atrás mesmo. Eu ainda estava participando do Diva Dummies, inclusive eu e a Mani me chamava para fazer algumas coisas, a gente chegou a fazer vídeos do Order Online, Eu, incentivador de muita gente da Vandame. Quando foi em 2020, uma amiga minha, né, eu vi ela postando alguma coisa sobre estar fazendo um curso de teatro. Eu falei, nossa, eu quero fazer teatro, né? Quando eu já cheguei, eu dizia, mas você tinha que insistir no curso, você gosta de trabalhar e não dava pra conciliar lá. Não, fiz lá no Senac, eles têm um curso, tantas cargas horárias, você consegue fazer. E como eu estou trabalhando em um emprego de meio período, eu falei, eu vou atrás ver. Fui, pesquisei sobre o curso lá no site, conversei com o pessoal, acabei que eu ganhei uma bolsa de curso de teatro. E eu morando em Itaquaquecetuba, atravessava a cidade para ir em Santana, fazer esse curso todos os dias. E foi 1 ano e meio, 2 anos fazendo esse curso. Foi algo muito enriquecedor, porque, como a Bia falou, não é só a dublagem, né? A dublagem é o braço que quer ser ator. Dentro do teatro eu aprendi várias técnicas, teorias sobre o teatro, várias áreas do teatro, a performance, o teatro brasileiro, o teatro francês e tudo foi muito rico para mim. Eu concluí o teatro, eu que assisti a peça de TCC, foi sobre cabaré, foi muito legal. E dentro dessa peça eu criei uma música para peça e também criei a roupa da minha própria personagem. Então foi muito bacana. Saindo do teatro depois, eu acabei fazendo um curso com a Bia. Eu conheci a Bia, inclusive, no evento de anime também, e foi amor à primeira vista. Nos apaixonamos ali de amizade. Foi muito incrível, eu fiz o curso com a Bia. Depois eu cheguei a fazer mais um curso intensivo no Senac mesmo de dublagem. E esse curso foi muito bom, porque eu estava todo dia ali na cabine. Foram 2 meses de cabine todo dia. E o dublador é isso, você tá ali praticando, treinando para aperfeiçoar, né? A gente faz um trabalho em um mês, daqui uns 3 meses a gente olha, ele fez isso muito melhor, porque o dublador tá ali em crescimento constante, né? Com sua voz, com técnicas e tudo mais. Depois de ter feito esses cursos, né? Aí tem a parte mais difícil, que é pra gente que tá começando agora, como a gente aborda os estúdios,
se sentindo um pouco estagnado, você acha, poxa, mas a oportunidade não está vindo, sabe? Uma amiga minha me disse uma coisa que eu levo até hoje. Ela, faça seus cursos, inclusive o curso de dublagem era de noite. Para fazer esse curso eu não podia voltar para casa, porque eu não tinha mais ônibus. Eu tinha que dormir na casa dessa minha amiga, que morava perto, e no outro dia eu tinha que ir para o trabalho, para poder fazer. Ela, eu vou te ajudar a você fazer o curso, e é assim, para você precisa que dê certo uma vez. Se der certo uma vez, aí você vai que vai. E eu peguei isso pra mim e atualizei no ano passado, né? Surgiu umas oportunidades de trabalho com a família que a gente fez. E também veio até agora, acho que a maior oportunidade que eu posso dizer assim, que foi da do Brasil, para fazer algumas pontas, né, de voz no anime You Are Mr. Servant, tá lá na Crunchyroll pra assistir, inclusive André Silva também faz. Então, assim, pra mim até agora foi tudo muito incrível esse convite. Eu fui dirigida pelo Guilherme Marques. O Guilherme Marques é o dublador do Lloyd de Spin Family, o dublador do Capitão Curry de Attack on Titan. Então, assim, pra mim tá ali com ele me dirigindo. Pra mim eu já zerei a vida, né? Se alguém me perguntar, você tá se sentindo realizada pela dublagem? Você tá vivendo. Eu tô vivendo um sonho e até agora pra mim tudo é muito valioso até agora. E aí tá guardando assim, porque eu vida, eu tô treinando, eu continuo participando de alguns treinos, sua dublagem é um treino muito importante. Ela te lapida, de certa forma, te lapida e te mostra se é isso mesmo que você quer seguir. E é isso, e eu tenho muito a agradecer a Bia, porque ela é minha mamãe, minha professora, assim, me abraçou com muito carinho, me deu muita força, assim, então eu só queria agradecer a ela. Eu vou ficar muito feliz se eu colocar isso numa protagonistona, né, também, mas calma que eles estão com os meus clientes próprios, assim, engatinhando. Hoje em dia tem muitas dificuldades de entrar no mercado. Estava comentando com eles que nessa semana, olha, chegou o entrega, eu... Opa! Podem alegrar. Tem um cara aqui que é meio assim, é na linha, talvez. Ó, amor, ó. Tem que ser camarim. Pronto, hein? Tudo bom, querida? Quer sentar aqui também? Você tem prazo? Depois. Seja bem-vindo, a gente está no bate-papo sobre dublagem, estamos aqui com os mais novos talentos da dublagem, com um pouco mais tempo, e gostaria de saber a sua dublagem preferida, assim, da sua vida, uma coisa que você assistiu que marcou muito a sua vida. Enquanto você pensa, eu vou perguntar para ele, porque ele também chegou depois e eu não perguntei. Seu nome, uma dublagem que marcou a sua vida. Oi, eu me chamo Ian, uma dublagem que me marcou, acho que foi muito... A Dragon Ball estava sendo referência, né, para conta da gente aí. Muito bom, muito bom. O senhor também não falou seu nome e dublagem que marcou a sua vida. Eu sou Logan, sou casado. Profissão, profissão. Porque assim, o Jonas Mello, como doutor de voz grave dos Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, incrível, bem legal. É sonho daquela voz ainda. Mas você tá no caminho, hein? Que você é lindo. Você, seu nome na dublagem que Bianca, e assim, dublagem não me bato, tá? Mas eu não tenho costume de assistir coisas dubladas. Porém, todavia, contudo, entretanto, uma dublagem que mais marcou foi Supernatural, que eu assisti no SBT, então fui embora lá arrasando com série Jéssica. Então pra mim vai ser essa. Incrível! Nossa, eu até assisti essa série com meu marido semana passada. Nossa, maravilhoso. Excelente exemplo. Eu sou 30 a mais, então é a falta mágica. Boa! Muito bem! Então vamos por aqui pro nosso bate-papo, gente. Eu vou tentar fazer o mais democrático possível, porque também a questão do som, a gente somos profissionais da voz, então também a gente está montando aqui. Aí eu fiz todo mundo fez aqui um mini resumo que ela dublou. Eu costumo colocar a Deusa Freia como a minha mais importante do Guarapó. Miranda, e aqui o pessoal da dupla independente, a Ilma também fez já várias participações em anime, então estamos indo. Eu tenho um curso de dublagem também,
a gente está Estou na metade do tempo. Você está fazendo fugilagem em que escola você está No fazendo? Brasil. Acabou de falar do Brasil, então assim, do Brasil, eu vou falar do microfone, que na minha opinião é o estúdio que mais abre espaço aqui na Começando. Você conhece o Patrick, a galera? Ah, pronto, beleza. Pessoal, como vocês viram, a grande pergunta é como começar no mundo da dublagem hoje em dia? Antigamente, aí sim, bem nessa hora que eu estava falando, há 2 dias eu estive numa palestra com o Paulo Ramos, vocês devem conhecer, né? A voz do Shrek, entre outros. Nome do Lotubo, a nossa geração é mais do Tuba, mas enfim, o nome do Lotubo você possa imaginar. E a palestra dele foi emocionante e ele foi falando várias coisas que eu também tive muito contato com a Márcia Gomes, como eu comentei com vocês, que foi uma mulher que surgiu na rádio novela, e eu, aos poucos, assim, eu fui entendendo como é que era essa história, como é que foi durante a minha época e como é que está sendo o futuro agora. Lá atrás, foi legal que o Paulo Lopes trouxe mais informação sobre esse período. E tem que as pessoas tinham uma interpretação mais forte, mais marcante, justamente por isso. Era a rádio e novela. E eram profissionais que também eram escolhidos, não só pelo vozeirão como o seu, porque antes era isso, tinha que ter um vozeirão todo muscular e importante, porque era diferenciada a interpretação, então tinha que ser aquela voz garbosa, aquela estética. Lá atrás, hoje em dia, nem sempre a gente fala assim, voz bonita é sinônimo que vai ter carreira boa na dublagem. Nada a ver. Hoje em dia a gente precisa de todos os tipos de vozes, né? Como são os comerciais, de TV, tem espaço para todo mundo, dá para preparar. Tem comercial que precisa de uma pessoa muito mais velha, porque aquele produto remete a isso. Tem comercial que tem que ter um galã também. Tem que ter um comercial que tem que ter uma pessoa assim, gordinha mesmo, tá? Porque aquele produto combina. Então, para a proteção do mercado de propagandas, né, publicitário, ele sempre foi mais democrático. A dublagem é a mesma coisa. Esse livro de que tem voz de galã, nada a ver. Um outro grande dublador foi o Jaime Monjardim, o Monja, que só fazia vozes caricadas. Tinha o Salsicha, o próprio Sabidão, para quem curtia a Pequena Sereia, que foi a minha maior preferência. Era uma pessoa que tinha uma voz totalmente atípica e dublou coisa pra caramba. Então a gente se adequa. Eu, por exemplo, nunca vou fazer uma personagem que a Rio faz, que a voz dela se adequou para personagens mais delicadas, de anime. Eu sempre faço uma, embora que a voz no dia a dia seja aguda, você escala muito para o vozeirão, né? As afro-americanas, as vilãs de videogame. Foi uma forma que a minha voz se adequou. Então tem espaço para todo mundo, sim. A gente estava até definindo questão de feminismo, machismo, homem, mulher. Gente, tem espaço para todo mundo, tá? E principalmente para quem está começando, nós homens. Afinal, se tem espaço para quem está começando, se os streamings estão cada vez mais precisando, né? Hoje em dia tudo é dublado. No meu tempo era só TV aberta. Então eram sempre as mesmas vozes. O pessoal reclama que hoje em dia ainda são as mesmas vozes. Antigamente eram as mesmas vozes mesmo, né? Só aquelas 4, 5, Herbert Richards, PKS e só. Então como é que mesmo com toda essa abertura de mercado, eu tenho certeza que o André não dubla assim toda semana como ele gostaria, porque nem eu dublo toda semana como eu gostaria, a Yuno também. Opa, conheço aquele rostinho, hein? Conheço aquele cara, tudo bom, amigo? Oi, tudo bem? Vem cá, enfim, e o Mauro estava trazendo que no tempo da radionovela, qual que era o roteiro, né? Tudo bom? Eu achava que eu te conhecia de algum evento. Se eu me confundir, entrou na roda do mesmo jeito. Seja muito bem-vindo. Boa, boa. Daqui a pouquinho eu vou fazer umas perguntas para você, mas enfim. O que ele trouxe? A radionovela, ele confirmou, era um celeiro, era onde as pessoas já eram treinadas no mundo da dublagem. Principalmente por esse tônus diferenciado e porque o ator de teatro ele tem uma mania de sair esbarrando em tudo. Ele está acostumado a grandes palcos, a grandes plateias. E essa galera chegava em estúdio e deixava cair o microfone, não entendia que não podia fazer gesto. Eu faço gesto pra caramba ainda dentro do estúdio. Mas é diferente, a relação é com o microfone, você não tem com a plateia. Então o pessoal da rádio de novela já tinha essa capacidade de atuar sem ser tão estabanado. E assim foi indo, eles também tinham a questão do estágio, ficavam ali várias semanas somente ali aprendendo e somente depois que eram colocados para treino.
A forma de dublar era outra, era por meio de um telão de cinema, eles tinham um projetor dentro de uma sala e todo mundo dublava junto. Então era o tempo da bancada que eles falavam. Inclusive tinha gente fumando junto, era uma bagunça. E se o cara do seu lado errasse, vocês tinham que fazer tudo de novo. O tempo foi passando. E aí não foi mais tempo essa questão da radionovela e ficou essa panelinha mesmo. Eu sou de uma geração que veio, como ele mesmo relembrou, ou de vocês relembrou, da questão de um anime que fez uma total revolução, que foi Cavaleiros do Zodíaco. A dublagem é antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros, porque Cavaleiros trouxe exatamente esse formato que a gente está hoje, o evento dos fãs de anime. E por meio desses eventos que a gente começou a enaltecer a figura do dublador, que antes era nada. Na verdade, gente, vou ser bem sincera, a gente continua sendo meio que nada, tá? Com todo respeito. A gente é grandioso, de repente, para um nicho de internet, ou para quem já acompanha. Agora, se você me colocar num grupo de empresários, a minha mãe, meu pai, eles não têm dimensão dessa esfera que a gente vive. Né? Então a gente começou a se tornar grande nesse universo. E eu comecei, como vocês, a ir como fã, também me improvisar algumas fantasias. Eu tinha um vestido preto e um batom roxo, e falava que era cosplay de vampira, era o auge da minha produção. E ia do mesmo jeito. Antes, evento de anime, de cosplay, era coisa de gente louca, era coisa de gente bipolar, Lelé da Cuca, RPG era coisa de nerd babaca. Talvez isso possa ter mudado, pode ser que sim, pode ser que não, mas hoje em dia ser nerd é muito mais pop. Tem Stranger Things, hoje em dia é pop ser nerd, no nosso tempo não era aquele bullying raiz. O tempo passou e o que eu posso dizer é que quando eu fui adentrar ao mundo da dublagem, tinha um estágio, mas já era uma outra era nos cursos. Então você fazia network no meio dos cursos. Há pouco tempo, a panela da dublagem odiava curso, porque também percebia que era uma forma da galera ir entrando. Não tinha mais a radionovela, mas precisavam se renovar as vozes de alguma forma. Tinha gente que era contra fazer curso, dar curso de dublagem, tinha gente que era a favor, e de pouquinho em pouquinho, essas pessoas que criticavam quem era professor, quem dava curso, hoje em dia tem os seus próprios cursos, inclusive online. Moral da história, o mercado ele tem que se renovar. Mas por que ele não se renova na velocidade que a gente tanto quer? O dublador é a arte mais difícil dentro da arte aí dos atores. Eu ouso dizer que é uma das artes mais difíceis. O dublador ele não pode ir pro estúdio ainda balbuciando, ainda com questões de dicção, ainda com questões de interpretação. A gente acaba escolhendo pessoas que já estão muito graves. Daria a importância de escolher estúdios parceiros que tenham essa compreensão, estúdios como o do Brasil, a Tempo Film, que sempre foi um excelente local para começar, e meio que contar com a boa vontade desses estúdios. Estúdios como os que eu comecei, que eu falei que era o estúdio Underground, não existem mais. Então eu faço aqui, também vou encerrar as minhas palavras para não ficar cansativo, mas eu tenho um objetivo na minha carreira de recriar o estúdio naquele formato que eu aprendi. De dar a chance de, assim, 3 anos para o dublador se aperfeiçoar, porque é desumano exigir que ele performe tão bem como uma pessoa que já veio lá do passado. Né? Os meus primeiros trabalhos são uma vergonha alheia total, então é muito justo que a gente não dê essa oportunidade do jeito que tem que ser. Então a minha parte é isso. Hoje em dia, a dica para quem quer adentrar é fique perto de quem tem curso, porque sim, isso é um network importante, não garante nada, mas é um network importante, mas tenha sempre um tripé. Boa leitura, um bom senso de cultura geral, porque o ator, o orador, o mestre de cerimônias, eu sou atriz, mas nesse momento aqui eu sou uma mestre de cerimônias, ninguém me preparou. A gente foi conversando aqui, a Bruno também foi fazendo umas gincanas, meu esposo também não é formado nisso, mas ele vem e mexe faz entrevista por aí, acompanha o canal dele. Nós, os artistas, nós temos que ter uma base cultural acima da média da pessoa comum. Nós temos que estar preparados para uma situação de emergência. A gente tem que saber pegar no microfone e não tremer. E mesmo que tremer, finge que não está tremendo. Então o tripé, como retomando, né? Cultura geral, leitura e autocrítica. O meu pontinho do porquê que muitos alunos talentosos
ainda não estão atentando é a falta de autocrítica. Na dublagem, a gente tem que ter muita autocrítica. A gente não tem que depender tanto do diretor, porque não dá tempo. Então, tenha autocrítica, saiba onde você ainda está pecando, não espere isso vir de fora. Faça as suas dublagens, que são um excelente exercício, mas autocrítica, sem mimimi, sem ficar bravo com críticas que venham de fora. É um lapidar, é uma história de 10, 15, 20 anos. Eu falo 20 anos e ainda estou aprendendo o tempo todo. E é só pegando o gancho aí que você vai sobre a autocrítica, né? O que acontece também muito no meio da dublagem é isso, né? A pessoa acha que é um dublador já é o suficiente. Ah, eu vou ser dublador, alguém vai vir aqui ver minha dublagem lá. Não, você vai lá dublar. Não é assim, definitivamente. A gente cresce e amadurece fazendo vários cursos e a gente entende que existe uma ética dentro do mercado da dublagem. Né? Existe todo um andar ali dentro para você conseguir ter seus primeiros trabalhos. Então, parte um pouco disso, dessa autocrítica, é você saber que precisa se profissionalizar, você precisa ser ator, você precisa ter o DRT e você precisa fazer os cursos. Ah, mas tem o Star Talent, a Tata Werneck lá no Globo, não sei o que lá no Globo, aqui de novo. Não é uma regra, é uma exceção, totalmente exceção. Totalmente diferente, a gente passa o dia inteiro com Star Talent, não tem nada a ver. Mas já colocar um. É a parte, isso aí, é a parte, não tem a ver com dublagem em si. É porque as pessoas, às vezes, por não conhecer muito, não estarem ali dentro, né? Ela pode pensar, mas é tão fácil ficar pulando, chegar lá e fazer, mas tem um caminho, não dá pra pular etapas, né? Realmente, enquanto você faz o teatro super avançado, cara, eu precisava ter esse conhecimento, porque dá muita diferença de quando você fazia antes, quando você faz teatro, e uma diferença maior ainda quando você faz um curso de dublagem. Porque a dublagem você faz o personagem que você quer, tem o que você quer, você entrega o que você quer, e a dublagem existe uma urgência, né? Você precisa ter uma postura dentro do estúdio, para você dublar, você escuta aí do diretor. A dublagem também, assim, a dublagem é dirigida por diretores formados. Geralmente, com dublagem não tem diretores, não é formado na atuação. Muitas vezes, para menino, para fazer a dublagem não tem. E a pessoa que dirigiu não sabia teatro, não sabia de nada, mas ela queria dublar, eu estou pensando coisas assim. Falei, beleza, eu fazia e eu não gostei, tá? Mas por que você não gostou? Eu não sei explicar, mas não gostei. Então, por isso que muita gente fala, uma dublagem é bom para se treinar, mas não é uma dublagem. Deixa isso bem claro. É uma coisa que você pode usar para treinar, para ter autocrítica, mas assim, não é dublagem profissional. É isso que eu vejo que muita gente pega no pé, mas é verdade. Se você quer ser dublador, estude, faça teatro, faça workshop e faça dublador. Mas, tem que deixar isso bem claro. Mesmo, é um ótimo treino. Sim, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu também perguntar para o nosso amigo, só para ele se apresentar. Seu nome, dublagem, que marcou a sua vida. Seu nome, dublagem, que marcou a sua vida. Eu também. Então tá bom, senhor, você pergunta no estudioso aqui de dublagem. Conta pra gente. Bom, hoje em dia a gente está começando a aceitar mais a bandeira, trazer para perto. Isso você acha que é uma forma de converter o dublador? Excelente pergunta. Eles já responderam um pouco. Porque justamente eu não coloquei essa. Alguém que viu, está fazendo uma promessa e está jogando com vocês. Foi isso que a gente conversou na palestra do Paulo Ramos, né? Como foi mudando. Hoje você tem que ter um portfólio, antes não precisava. Hoje ele, não estou querendo botar mais medo na cabecinha
vivenciei, cara. Então hoje em dia tem todas essas variantes. Então olha o pessoal falando, era mais fácil entrar antigamente assim. Eu acho que sim, não, porque ao mesmo tempo a internet aproxima. Eu posso chegar dentro de valores que têm interesse em trazer gente nova. Tem outros que não. Tem valores que têm curso. Eu tenho interesse em ter uma turma, tenho interesse em ter uma comunidade. Quando que eu ia descobrir a voz da Yunga, se não fosse dessa forma? Quando que eu ia descobrir? Fui no aniversário do ano passado, assim, cai de paraquedas. Aí conheci o Mocerão, ele me mostrou até o vídeo que ele fez pra chegar na dublagem. Eu fiz uma orientação em relação à reação, nem eu que era uma coisa de... Era alguma coisa que ele me mostrou que era na neve, correndo. Estava perfeita a interpretação dele, mas não tinha. Aí ele via, me sacava. Então assim, a gente vai, eu aprendo com eles aprendem comigo, eu vejo como, da mesma forma antigamente era o CD, a rádio dela, a dublagem hoje é o CD. Todas essas falhas. Porém, é nessa tentativa que você vai se autoconhecendo. Só para fechar esse assunto, tem um grande diretor que é o Arthur Machado, que ele dirige todos os grandes games hoje. Ele conseguiu adentrar na dublagem, não foi fazendo curso, foi fazendo dublagem. Vou até falar o nome da dubladora, não é uma pessoa muito fácil, não é uma pessoa muito assim. Ela é conhecida por ser uma pessoa ao terror, mas foi a Alessandra Araújo que trouxe ele, que apadrinhou. Então é importante ter padrinho. Eu tento fazer o máximo que eu posso, mas eu ainda não tenho estúdio próprio, mas quando eu tiver, eu priorizo muito os meus alunos, porque foi assim que eu comecei. Essa tá registrada, hein? Turma 8? Turma 8? Só tem. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais pertinho. Não consigo ver. Excelente Se a dublagem a gente pode utilizar como portfólio? O primeiro portfólio. Pode, porque assim, quando a gente começa, a gente não tem tanto trabalho em estúdio profissional. Então, vai ter ali, você pode usar uma dublagem. Desde que essa dublagem seja mais focada no seu personagem que você está fazendo e na sua voz. Uma dublagem que mais o personagem fica muito disperso, não é bom, porque primeiro os diretores são pessoas tarefatíssimas. E para você mudar qualquer coisa para eles tem que ser assim, portfólio, no máximo um minuto e pouquinho. Então você tem que pegar seus melhores momentos, né? A dublagem que você deu o seu sangue ali foi melhor, se tiver bastante reação, ótimo para colocar no portfólio. E sim, você pode fazer os primeiros portfólios com a dublagem que você vai acrescentando ali, fiz um trabalho ali, Hoje, nos dias de hoje, duas formas você pode mandar trabalho. Você pode pegar o seu microfone que você tem na sua casa, se você tiver 40 segundos, 1 minuto, voz normal, voz cochichada, bem baixinha e voz limitada. Tá ótimo, o pessoal vai preferir, é rápida, não tem imagem, ele vai escutar mais a informação. Ou você manda algum tipo lá do Brasil, do Brasil, pra você, mas também pode fazer, o que eles fazem? Te dão no final do curso, um textinho assim no seu país, pra você poder mandar, é só que aceita além de dublagem, assim, esses registros, e um áudio de 40 segundos da sua voz 3 vezes, põe na sua voz, que é mais fácil, e eles querem falar, às vezes eles não têm pra ver, já o diretor, quando estava dublando, ele abrindo junto, uma pausa de ele abrindo um registro, escutando para você está bem, né? O registro, aproveitando aí, escutando para botar no... Eles têm uma pasta de áudio, vai vir eu fui uma pessoa que chutava a porta e falava, daqui 2 meses eu mando de novo. E é verdade, eu dublo mas às vezes alguém esquece, porque é tanta gente mandando, muita gente querendo entrar, as pessoas esquecem de entrar de uma é tanta gente mandando mensagem, então não faz mal você, não fazer nada, vamos dar uma mensagenzinha, ver se dá mais certo.
também funciona. Que é o site de hoje que infelizmente não tem mais instalado. Opa, ó, deixa eu dar aqui, ó. Agora na parte de Só você ver. A câmera não tá. Tem estúdios, tipo, Manila, eles deixam pra você fazer Na palestra. o site deles. Pessoal. Tem estúdio que deixa um e-mail de computador pra você mandar. Não necessariamente você precisa ir lá falar, você vai Depois eu mando pra você essa palestra. né? Você faz a língua dos três, e vai mandando, vai Beleza, beleza. Daqui a pouco depois. Só uma coisa nessa parte, e aí eu acho que você é muito de você cuidar com a eu já digo pra vocês, eles não vão ver. Todos esses não vão ver. O que funciona é mandar, mas é o mandar, vai, tem o estúdio físico, leva um pedaço de bolo no secretário, passa 2 meses, fica amigo de alguém na internet, ou deixa uma página muito digital. Não vai, tem que ter uma amiga, já, calculadora profissional. Ai, não vou fazer curso porque eu já sei. Eu já estou no meu 10º curso. Eu tenho que levar de uma pouco, mas eu ainda não sou próximo do aluno. Taca, tirar dinheiro do plano de agenda. Hoje o curso é o melhor momento e antigamente ninguém dava curso. Hoje todo mundo está dando curso, gente. Aproveita. Então, a digital, ele é só um cartão de visita. Pode ter celular, isso aqui que eu peguei hoje. Eu vou chegar em casa e jogar fora. Tem que ter. Mas ai, vai dar tudo certo porque eu deixei o meu cartão com fulano. É só uma primeira etapa. Tem várias outras etapas. E uma dica. Eu peguei uma época característica e a gente começou a fazer vários aplicativos. Uma coisa que eu peguei de a gente fez um portfólio dele muito em cima de voz caricata. Ele era muito bom em voz caricata. O feedback foi: não queremos voz caricata. A voz que a gente vai precisar é a sua. Muito bom. Ai, que legal que o Yamani está fazendo uma voz super grave. Mas a voz dele do dia a dia, eu preciso dessa. Então, monte portfólios com assim, um momento de voz caricata só ali pra dentro. Porque a pessoa faz aqui, tudo aí, tudo ali, com todo respeito da geração de vocês, vocês recebem toneladas de portfóliozinho, bonitinho, com a foto da amiga, nada contra o foto da Iuno, que é o foto da maioria da geração de vocês.
eu vou saber que você veio no dia de hoje e vocês vão ganhar desconto. Então, quem tá aqui hoje vai ganhar desconto na hora sua festa. Gente, de verdade, da minha parte é isso. Eu vou encerrar, porque né, a gente tá gostoso, mas vai ter passado mais de uma hora. E o próximo palestrante sou eu. Palestrante? Sou eu. São palestrante? Então, eu vou passar aqui a minha indicação do seu papel agora. Não, é autoral. Qual é o seu personagem? Eu vou passar a bola para mais do céu azul e daqui a parte é isso, gente. Vocês não combinaram? Vou fazer uma pergunta final para vocês três. Agora é passar. Existe algum personagem que vocês fizeram e vocês trouxeram a essência deles para dentro da sua casa, onde você se emocionou? A fé. A fé me emociona até hoje. E o seu? Com certeza eu entendo, porque meus pais sempre compraram pra mim desde a época dos anos 90, a primeira geração, então eles veem isso e eu vejo muito. É emocionante, não tem nem explicação pra saber que é uma coisa que eu vivi quando era criança e agora quando as crianças vêm de autógrafo, vem já foto. Essa experiência eu não tenho, eu tenho do lado uma coisa que eu deixo ele viver. Meu sonho que ele falou. Eu acho que pra mim eu levei assim, porque eu fiz um curso da minha, né? Porque eu era apaixonada pela literatura. E é uma amiga que me marcou, porque eu via só uma garota com poderes mágicos pegar carta, mas eu também já imaginei na escola, minha família, lição de casa. Então acho que pra mim é algo muito especial, mesmo que não seja algo profissional, oficial. Eu me emociono quando eu faço a vozinha dela, porque traz aquela nostalgia. Mestre de cerimônias, pode Vou continuar por aqui, mas em primeiro lugar eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu amo bastante dublagem, amo todo o trabalho de vocês, principalmente aqueles que têm vontade de participar da dublagem e os que já atuam na dublagem são referências para mim. Por que eu estou falando isso? Eu me chamo Alex Rangel, vou fazer agora dia 5 de maio, de Touro, meus 4.5, né? Aê! Na verdade, a minha história, ela é do grupo, Crocante, Vintage, Crocante, Vintage. E a minha história ela começa por trás dos bastidores e quando eu formei os ministros do riso, ele surgiu por causa de vocês. Porque os ministros do riso, o maestro Céu Azul, é o reflexo de tudo aquilo que eu assisti nos anos 80, 90, anos 2000. Então essas personalidades formaram o que vocês estão vendo aqui agora. E eu fui jogado para atuar, fazer novela. Eu fiz Patrulha Salvadora, fui um dos palhaços do mal em 9 episódios da Patrulha Salvadora com os meninos Jean, Nicolas, sua amiga até hoje. Fui jogado pelo Carlinhos Aguiar, né? Aquele fato que você disse sobre apadrinhar. Ele me apadrinhou de uma forma sem título. Ele me viu caracterizado com os meninos há muito tempo. Falou, Alex, o que você está fazendo aqui nos bastidores? Eu falei, eu estou ajudando o pessoal, preparação de elenco. Você não vai atuar? Eu falei, não. Ele falou, você vai atuar. Peraí. Virou as costas, trouxe uma produtora, a produtora falou assim, Alex, se eu te der um texto para você atuar em 40 minutos, você topa? Eu olhei pra cara dele e falei, não posso queimar o cara foi lá dentro, trouxe a mim. Faço. Ela, tudo bem, já volto. Trouxe 9 episódios e falou, você entra em 15 minutos. E dali pra cá eu comecei a desenvolver outra parte fundamental para os ministros do livro, que é a interação não só no trabalho social que a gente faz no hospital, crianças autistas, clínicas com pessoas deficientes, debilitadas, todo tipo, no geral, funcionando dessa forma. Então lá atrás eu vim galgando coisas e elas foram sendo atributos para minha vida. Eu tenho 30 livros lançados, mas eu não lancei livro porque eu quis. Eu lancei porque todo mundo me perguntava assim, conta a sua história. Eu vou escrever, que aí a pessoa compra e lê, né? Mas o primeiro propósito do livro foi desenvolver as peças de teatro
porque a gente sabe muito bem que a gente tem um grupo de pessoas que às vezes não tem dinheiro para comprar um almoço ou está usando dinheiro para condução. Eu pensei assim, 100 páginas de um roteiro, R$1 cada página, R$100, ninguém tem. Só que se você fizer um livro sobre demanda online, é R$40, R$30. O cara divulga o seu elenco dentro do trem e estuda a peça que ele vai atuar. Então eu comecei a desenvolver dessa forma. E aí foi peça número 1, peça número 2, e aí agora você consegue enxergar tudo isso de livro. O objetivo de falar sobre o meu projeto, os Ministros do Rio, e sobre a área de atuação, é que todo mundo é capaz. Eu não queria e acabei sendo empurrado. Eu só entrei na dublagem, para fazer dublagem, porque uma senhora, muito amiga minha, me deu um soco no estômago e falou assim, quando você se aposentar, Alex, você vai se aposentar em quê? Eu falei, no palco. Ela não faz isso. Você tem uma voz legal. Se aposenta na voz, você vai ficar cansado de ficar caracterizado. Você vai ficar cansado de pegar condução, carregar a mala. Pelo menos na dublagem você só vai pro estúdio. Eu falei, tá bom, vou fazer. Uma semana se passou, ela ficava me enchendo o saco. Fez? Eu não. Se inscreveu? Não. Não tô sabendo. Não. Cecília Lemes, dubladora da Chiquinha. E todo dia ela fala, e aí? Ela ligou, perguntou pra Zódia, o Alex tá fazendo. Eu falei, eu tô fazendo. Eu tô fazendo. E a Zódia, quando eu fiz a gente fez uma cobertura lá, a princípio a gente vai fazer um trabalho com um dublador. E a Zódia viu o trabalho da gente e falou assim, não, eu vou empurrar o Fábio, o Bruno, quem mais? Eu vou empurrar não sei quem, e a última dubladora a ser entrevistada sou eu. Eu falei, eita, eu só queria entrevistar uma, não, todos nós. E no final ela falou, ó, qualquer vídeo que você quiser usar meu, que você já entrevistou, você está autorizado, usa pra onde você quiser, quantas vezes você quiser, que eu não ligo. Semana passada nós fizemos uma ação social para pessoas de rua. E eu mandei uma mensagem dela e falei, olha, eu preciso de um vídeo para falar a importância da dublagem na ação social, porque é uma ação social. Você faz com que as pessoas que não conseguem ler consigam ouvir o filme e entender a história. Ela falou assim, calma aí, deu 2 minutos, eu mandei um vídeo de 5 minutos. E eu pus no telão e o pessoal falou assim, nossa, então a graça do trabalho de vocês, eu quero que vocês levem isso para dentro do coração de vocês. Formam pessoas como eu, que mudam vida de pessoas que não conhecem, que aprendem o verdadeiro significado de passar amor. O mundo precisa de pessoas que se importem. A gente passou por uma pandemia onde a gente era para ser mais amável, era para ser mais solidário, mas não adianta a gente falar, a gente tem que agir, porque vozes de comando são vozes que atuam, não são vozes que apontam o dedo. São aquelas que fazem e isso ressoa. Eu fiz um mini talk show na quarta-feira, chamei o Rick Regis, chamei o desenhista da Disney, e na hora que a gente começou a fazer o trabalho, você vê o olhar das pessoas e eles falando a importância da questão social, doar-se, porque não é só ser visto para ser lembrado, é se doar. Quantas vezes eu fiz desenhos, que eu sou desenhista desde 7 anos de idade, quantas vezes eu fiz desenhos e dei para pessoas e falei, estou te dando. Por quê? Não, estou te dando, leva aí. E a pessoa guardar aquele desenho e falar, nossa, eu tenho um desenho que você fez para mim em 93, eu não tenho nada. E a pessoa tira a foto e fala, nem lembro que eu fiz isso, mas porque eu me doei. E isso criou como é que se diz, uma estrutura para que o grupo crescesse. Hoje nós temos mais de 60 pessoas trabalhando com a gente, Bianca é uma delas. E nosso objetivo é formar pessoas que tenham esse pensamento para poder prosperar, evoluir e fazer a diferença no mundo. Quando eu comecei a ser jogado na fogueira em todas essas áreas, tanto no teatro como na dublagem, eu perguntava para mim mesmo, eu falava assim, e aí, você vai seguir ou você vai parar? Porque o grande foco da minha vida sempre foi fazer que os meus trabalhos ressoassem a pessoa que eu sou para minha filha, que eu não posso ver até hoje. Em 1998,
eu recebi a notícia que eu me tornava pai. E eu era um bloqueio absurdo, assim, cabelo abaixo da cintura, macacão todo desenhado no turno. O senhor olhava pra mim e falava assim, cara, esse cara é doido. E aí eu parei e pensei, minha filha precisa olhar pra mim com um olhar diferente. E naquela época, década de 80, quem mexia com a arte era o quê? É vagabundo, é hobby. Ah, você é artista? Por que você não faz uma faculdade? Por que você não pega um trabalho assalariado que ganha mais? Por que você não vai segurar um saco de cimento nas costas? Mas não tinha o valor. Eu comecei a ser crucificado pela família dela e comecei a passar por alienação parental. Eu tentei com banda, a minha banda chegou até 89 para gravar um CD. Passamos pelo Banda antes na MTV, só que teve um problema. Marinheiros de primeira viagem, o pessoal da banda fez um show para 500 pessoas, já tava, nossa, eu tô bom. No dia da gravação do CD, quem apareceu só foi eu. Os caras estavam numa balada com as meninas. Eu recebi uma multa de R$4.000 nas costas. Mas, na época, eu falei, agora já era, banda acabou. Por sorte, eu encontrei um aluno meu na época de escola, porque eu arriscava dar umas aulas de desenho dentro da própria escola, né, no colegial. E ele falou, professor, tá tendo um congresso aqui de arte. E eu já estava detonado, derrubado, porque todas as tentativas para trazer a minha filha para mim foram rasteiras. Eu já estava desanimado. Só que eu tinha um sério problema que eu não sabia que eu tinha. Eu não tinha disciplina profissional. Eu abraçava tudo e não terminava nada. Fazia desenho, fazia música, fazia roteiro, fazia tudo. Mas não terminava. Era um processo que chegava até a metade e depois eu mudava o foco. E aí eu entrei nessa igreja, que era uma igreja, eu não sabia que era uma igreja. E aí eu tive uma certa lavagem cerebral. Só que vai da forma que você começa a enxergar a sua vida, né? Nada contra as religiões. Eu acredito em Deus, todo mundo eu sei que acredita, todo mundo tem seu segmento, acredita na força do universo, todo mundo acredita e X, Y, Z, mas eu precisava passar por isso para entender que eu precisava ser treinado na disciplina. E quando eu comecei a desenvolver essa disciplina, um amigo meu caiu do telhado de uma garagem. Falei, cara, vou visitar o rapaz. Cheguei lá, eu vi uma atmosfera tão magnífica, mas tão maravilhosa, de voluntários que não eram médicos, que não eram estagiários, segurando na mão de paciente, abraçando o paciente. Eu falei, cara, já não tenho minha filha, eu quero isso pra mim, eu quero ajudar as pessoas. E a moça me disse assim, vá até o hospital da sua região, faça o cadastro e tá tudo certo. Eu fui. A menina falou assim, que legal, você tem um grupo? Tenho. Quantas pessoas? 8. Que legal, traz esse pessoal na próxima terça, traga. Vamos fazer um cadastro, seu nome, RG, telefone. Fiquei feliz, eu falei, cara, eu vou pra lá, levar minha equipe e vamos fazer um trabalho de voluntário. Quando eu tava saindo, ela falou assim, ô Alex, qual o nome do seu grupo de palhaços? Eu olhei pra cara dela. Palhaço? Ah, o 7, mas são 8, o oitavo é o oitavo passageiro. Comecei a criar na hora. Montei o figurino em 2 dias. Reuni a equipe. Falei, pessoal, segunda-feira vocês têm que estar lá, beleza? Beleza? Bora. Cheguei num evento, minha irmã, você é doido? Você é maluco? Você sozinho? Falei, calma que o pessoal daqui a pouco tá aí. Deu 1 hora, deu 2 horas, nossa apresentação era 3h30. Deu 3 horas, ninguém falou, eu quero que eu faça. Quando eu entrei no banheiro, comecei a passar a maquiagem, o médico do meu lado olhou pra mim e falou assim, nossa, que lindo o seu trabalho. Passou na minha cabeça, lindo, nunca vi eu trabalhando dentro do hospital, eu tô nervoso porque era 8 e o cara acha que é lindo o meu trabalho. Obrigado. Terminei de fazer a maquiagem, saí do banheiro, a médica, meu Deus, posso te dar um abraço? Eu falei, ela tá doida. E eu tava no automático. Só que eu queria ter criado uma voz caricatura, eu queria ter criado uma performance, só que eu tava nervoso, furioso. Entrei com a psicóloga no elevador e a psicóloga disse, o trabalho é lindo. E ela, tudo que ela falava eu não estava ouvindo. Bastou a porta do elevador abrir.
Aonde tá minha mãe aqui? Tinha um menininho de braço quebrado embaixo, cabeça baixa. Ele fez assim, ó. Mãe, um padrasto. E abriu o sorriso. Ali eu falei, cara, eu tô aqui por ele. Bora. Vou visitar a criança de quarto em quarto. Aí a médica olha pra minha cara e falou assim, estão todos reunidos na brinquedoteca lá em casa. Todos, com pai, mãe, filho. Tem pai junto? Tem. Cadê meu violãozinho? Aqui, fiz o que eu podia. De repente uma mãe levantou a mão. Falei por isso. Quero dizer uma coisa pra você. Nunca na minha vida, minha filha. Começou a chorar um, e chora dois, e chora três, e chora. Eu falei, rapaz, que coisa linda. E dali em diante, nasceu os Ministros do Riso. E de lá pra cá, nós viemos fazendo esse trabalho até hoje. Tudo que foi colocado na minha mão e que eu tenho feito com esse elenco maravilhoso é porque eu fui colocado na fogueira. A necessidade foi colocada em primeiro lugar e eu fui entrando. Tô de gaiato pra dublagem? Foi pela uma forçação, né? Entra. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o objetivo de estar falando sobre isso é que é possível. Seja qual for o seu sonho, o seu desejo, é possível. Se você se colocar na brecha, é possível. Se você se colocar à disposição, é possível. Tudo isso acontece. Não é só acreditar, é atuar, é agir. Porque às vezes eu sei que eu vou conseguir continuar dormindo até as 11 da manhã, você não vai sair do lugar. E eu tenho quanto tempo? 2 minutos, né? Eu sei. Muito obrigado. Eu posso falar com todas as letras porque eu sou testemunha do trabalho do André, inclusive, né, da Yuno, tantos talentos que eu ajudei. De certa forma eu ajudei, mas de uma forma dando caminho, né? Ela falou da dublagem, eu até que admiti, não tem como. Uma hora vocês vão acabar descobrindo que Mamoru Yamane é o mesmo Eduardo Yamane, incrível que pareça. E fui eu que dei muita ajuda, apoiei. E eu sempre falo, hoje estou apoiando a pessoa a entrar no teatro, a evoluir. Eu estou procurando fazer isso. Entrei no grupo desde 2019, que é Mocinhos Pinheiros. E alguns anos atrás eu entrevistei o André. Alex. Todo mundo confunde Alex. A minha cabeça também fica. É a minha cabeça. Eu entrevistei o André. O Alex, desculpa. Fala mais coisa. Eu acho que eu te sigo. Perdão. Eu entrevistei o Alex. Nós seguimos. Eu entrevistei o Alex. E foi uma entrevista muito impactante. Muito emocionante. Porque a gente explorou. Eu esqueci de falar sobre esse mercado do Ministro do Riso. Falar desse projeto. Que é um projeto tão maravilhoso, tão incrível. E eu acho que para mim foi um dos maiores presentes, na verdade presente não só para o meu canal, mas para todas as pessoas que acompanharam, assistiram, porque foi um ensinamento. O que esse cara ensina aqui, que está passando aqui, é um fragmento do que é a vida. A arte é isso. A gente está passando não só o nosso sentimento, mas sim passando conhecimento, passando algo a mais. E eu acho que é importante deixar isso registrado. O que eu aprendi com você, eu uso nos dias de hoje, de certa maneira. Mas o que eu aprendo com cada mestre, cada pessoa, cada professor, hoje em dia com os meus diretores, é um aprendizado. Então, eu também aprendi com cada pessoa que eu entrevistei até hoje. É um aprendizado. E eu guardo isso. E compartilho isso para frente. Né? Como dizia uma professora minha, Eduardo, não guarda o que você tem, compartilha, porque isso é fundamental. Isso é fundamental. Vou fazer. Pessoal, o papo está muito bom, mas a gente precisa entregar o espaço. Sim. Quem está no estrupo, ele vai voar uma marmitinha lá em cima. Então vamos continuar lá em cima. Muito obrigada por todo mundo que ficou até o final, mas a gente continua lá em cima. Valeu! Gente, obrigada. Não esqueçam de seguir o pessoal nas redes sociais. Sigam o Malu também. Nas que nós gostamos de estar